vós a todos, irmãos encarnados, encarnados, e ele é pedido diante de Deus, Francisco de Xavier, Espírito Humano. Em sério, há crentes que se não esquivam às imposições do culto exterior, reclamam a genuflexão e o público trovejando de momento a momento. Preferem outros e comentários de ânimo acerca das atividades gerais da fé religiosa, confiando-se querelas inúteis ou barateando os recursos divinos. A multidão de seguidores do Espírito costuma declarar que as atitudes externas e as discussões doentias representam para ela sacrosanto dever contudo, logo surgem inesperados golpes do sofrimento da experimentação espiritual. Precipita-se em sombrio desespero, recolhendo-se em abismo sem esperança. Nessas horas cinzentas, os aprendizes sentem-se abandonados e oprimidos, mostrando a insuficiência interna. Muitos se fazem relaxados nas obrigações, afirmando-se desprotegidos de Jesus ou esquecidos do céu. Isso ocorre, porém, porque não ouviram a revelação divina, ou se faz necessário. O Mestre não prometeu claridade às símbolos que apenas falam e creem. Assinou no momento real o compromisso de assistência contínua ao discípulo e o segue. Nesse passo, é importante considerar que Jesus não se reporta a lâmpadas de natureza física, cujas radiações ferem os olhos orgânicos. Assegurou a doação de luz da vida. Quem afetivamente se dispõe a acompanhá-lo não encontrará tempo a gastar com exames particularidades de nuvens negras e espessas, porque existirá a claridade eterna dentro de si mesmo. Quando fizeres uso do costumeiro balanço de tua fé, repara com honestidade parcial se estás falando apenas de Cristo ou se procura seguir os passos no caminho comum, que assim seja. Neste momento, elevar os nossos pensamentos ao Pai de Deus, para que Ele acalme as nossas vidas, serenize os nossos espíritos, para que possamos potencializar o nosso poder divino em nossos corações. Revida nas nossas almas, porque todos nós, enquanto espíritos encarnados, precisamos cuidar do caminho. Muitas vezes, Senhor, é o caminho escapado, o qual precisamos vencer obstáculos, dificuldades, angústias, medos, desesperos, ansiedades. Mas para cumprir o nosso roteiro, Senhor, necessitamos dessa comunhão contigo. Necessitamos das mãos carinhosas, apoio cada um desses vossos filhos e filhas que peregrinam por essas estradas da vida, Senhor. Por isso, nos encontramos unidos neste altar, para celebrar a verdadeira fraternidade, Senhor. O Espírito nos força, coragem, espírito de luta e abnegação, para que sejamos vencedores, lembrando, Senhor,
e agora desta casa todos aqueles carnais e desencarnados, mas principalmente aqueles que mais necessitam, Senhor, do Senhor. Pedimos para eles essa paz. Pedimos pelo nosso Senhor Jesus, que ficará responsável pela proteção da noite, pela espiritualidade, os filhos, seus pensamentos, as suas ideias, para que ela todos os nossos corações. E Deus amigo, para contar a misericórdia dos que nos assistam hoje sempre, que assim seja. Convido a galera do aí para fazer a leitura do Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, bem-aventurados aflitos, tem 2, 1 e 2. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e sedentos de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino do céu. Mateus, capítulo 5, versículo 4, 6 e 10. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino do céu. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Dichosos sois vós que agora chorais, porque rieis. Lucas capítulo 6, versículo 1 e 21. Mas ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis tudo. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos. A gemer e a chorar. Lucas capítulo 6, versículo 24 e 25. Sempre bom estarmos unidos nessa casa, onde nós nos encontramos como amigos, como companheiros dessa jornada na doutrina. Nós sempre, das casas espíritas, nos confraternizamos, esses amigos que lá no trabalho, e agora temos na galeria, a participa também da nova dessa casa. Então, boa noite, vamos ficar com o nosso Deus, seja bem-vindo, Deus te abençoe. Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, todos nós, né? Com certeza precisamos encontrar essa paz. Se a gente sai da nossa casa e vem à casa espírita, que a gente tem um propósito de conhecer, de aprender o que transmite a doutrina, o que ele fala a doutrina, o que ela tem a nos oferecer. Não é assim que a gente procura. Ninguém sai da sua zona de conforto de casa em busca de nada, né? Chega na casa espírita, nós temos as orientações necessárias, principalmente do Evangelho. Porque a doutrina espírita, a gente sabe que não é simplesmente uma religião, ela vai além de uma religião, não é verdade? Vocês sabem disso? Ela tem o seu aspecto religioso, mas também é uma filosofia e uma ciência, porque estuda o comportamento humano, estuda as dificuldades da vida, né? Para que a gente possa entender o que acontece conosco, por que acontece. Claro que do lado religioso, principalmente a religião do cristianismo, traz um conforto dentro desse tema que hoje nós vamos abordar, que é as aflições que nós enfrentamos. Algo que Jesus diz lá no Sermão do Monte, né, que são bem-aventurados, seremos felizes, todos aqueles que passam por aflição. Quem aqui não passa por aflição? Levanta o dedo. Ninguém, todo mundo vive uma aflição qualquer, seja ela qual for.
Todos nós temos fardos a carregar. Nós já aprendemos na doutrina espírita que o nosso planeta Terra é um planeta de provas e expiações. Quando a gente diz o que é provas e o que é expiações? O nosso planeta é tudo isso. Devemos passar por provações e expiações. A gente precisa entender a condição do nosso planeta. Nosso planeta não é um planeta feliz, porque nós temos sim algumas felicidades, mas são as felicidades momentâneas, né? Ora estamos felizes, ora estamos capengando, né? Tristes. Por que, meu Deus, o que está acontecendo comigo? O que está se passando? Então, a condição do nosso planeta já diz a condição moral do ser humano, de nós que somos habitantes. Nós estamos em um planeta que nos oferece os recursos, né, de acordo com a nossa capacidade, com a nossa condição espiritual. Porque todos nós queremos a luz, todos nós queremos a felicidade, todos nós queremos o céu. Tem alguém aqui que não quer ir para o céu? Tem? Todo mundo quer ir para o céu, não quer? Quer ou não quer? Quer, muito bem, gostei de ver. Quero, eu quero sim. Eu vou para o céu. Isso é a promessa do Cristo para todos nós. Né? Quando ele diz aí, no capítulo 5, bem-aventurados aflitos, é porque diante das aflições, da dor, da perseguição, da sede de justiça, da fome, do choro, entendeu? Do que nos incomoda, dos porquês, meu Deus, por quê? Da saúde física, que a gente não sabe que ela atormenta, mas a doença, a dor, é ela que nos ajuda a melhorar a nossa condição espiritual. A gente não quer sofrer, não é verdade? Quem quer sofrer aqui? Ninguém. Mas é preciso sofrer ou é necessário sofrer? Sofrer ainda é uma necessidade que nós temos. Por quê? Porque é através dela que a gente aprende a melhorar. É ali que eu encontro o erro. Olha, eu fiz uma coisa, uma besteira ali que não devia ter feito. E como existe uma lei que nós aprendemos aqui na doutrina, que é uma lei chamada lei de ação e reação. Tudo que a gente faz, a gente recebe. Então, se eu faço, eu cometo um ato indevido, e existem as leis de Deus como regra para que a gente possa segui-lo, mas nós somos um pouco desobedientes, né? Então eu sou meio carrancudo, eu quero Deus, eu quero a felicidade, mas eu ainda tenho meus prazeres materiais. E isso a gente sabe que faz parte da nossa condição espiritual. Nós somos espíritos inferiores. Trazemos das nossas encarnações passadas vícios. Sim ou não? Sim, nós trazemos vícios. Ou todo mundo é cheio de virtude? É claro que nós temos virtudes, né? Que são boas qualidades, paciência é uma delas, né? Nós não somos pacientes? Tem alguém aqui que não é paciente? Então, claro que nós temos virtudes, por pequena que seja. Às vezes temos empatia pela outra pessoa, já é uma virtude. Você já sente a dor do outro. Mas diante, né, de tanta virtude, nós também temos os nossos defeitos, que são vícios. Eu ia perguntar a vocês se vocês têm vícios e quais são, mas não vou perguntar não. Porque o meu, se alguém perguntar se eu tenho vício, eu rapaz, eu tenho, mas vou dizer. É melhor ficar quieto, não mexer com o que está quieto. Eu sei que tenho que estar consciência dos meus erros, e isso é muito bom. Porque a pior coisa do mundo que eu aprendi é aquele que não quer aceitar que tem defeito. Aquele que não aceita que tem defeito é igual a um viciado que não aceita que é viciado. Ah, eu só fumo cigarrinho, não sou viciado não, mas não tiro cigarro dele. Ah, eu não sou viciado não, né? Mas não larga o copo de mim. Não admite. E esse que não admite, dificilmente ele muda. Dificilmente ele encontra apoio em
dificilmente ele encontra motivo ou motivação para sair do vício. Porque quando você entende que você é viciado, diz, poxa, eu sou viciado, o vício me prejudica. Eu estou falando disso, gente, não é só cachaça e cigarro, não. Existem os vícios morais, né, de fofoqueiro, de paciente, de falta de indulgência, de falta de caridade. Então, se eu me identifico com um defeito, eu sou motivado pelo conhecimento das leis de Deus, principalmente quando a gente busca uma religião, seja ela qual for, a doutrina espírita ela se expande muito, mas toda a religião ensina a modificar. Eu preciso melhorar. Lembra porque Jesus falou lá com Pedro a questão do perdão? Quando Pedro perguntou, mestre, quantas vezes devo eu perdoar a meu irmão quando pecar contra mim? Será 7 vezes? Você lembra que Jesus falou assim? Não, Pedro, não são 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Quantas vezes for necessário, perdoe. Ele está nos dizendo aí que a gente tem que tirar o sentimento de não perdoar o outro, porque quem perdoa se liberta das influências negativas, da mágoa, do ressentimento. Isso é bom para quem? Para quem foi perdoado ou para quem perdoa? Para quem perdoou. O que foi lá, se achou bom ou não, né? O perdão, aí é com ele, né? Olha, eu não gosto muito da senhora porque você fez um negócio comigo que eu não gostei. Olha, mas me perdoe, eu já me arrependi, não quero pensar mais nisso. Se a outra pessoa perdoar, bom para ela, bom para mim. Mas se a outra pessoa não perdoar, é bom para quem? Só para mim que perdoei. Se ela não fez a parte dela, é com ela. Então veja só, quando a gente desenvolve a capacidade de perdoar, de entender as nossas deficiências e melhorar, quem mais vai ser beneficiado? Quem? Quem perdoou, quem agiu. Por isso, amar, perdoar, compreender, tolerar, faz tanto bem a quem faz, que diante das aflições, da dificuldade, o choro se torna em alegria, a dor se torna um bálsamo diante das dificuldades. Por isso Jesus falou, bem-aventurado que chora, que tem sede de justiça, bem-aventurado que é perseguido por causa da justiça. Porque na nossa condição espiritual é necessário a gente viver isso. O meio que a gente vive, as pessoas com que a gente vive, são pessoas que trazem no seu passado essa condição espiritual inferior. E é natural que elas não nos compreendam, elas não nos tolerem, elas não nos respeitem, elas não tenham amor como Cristo ensinou sobre nós. Mas aí está. Então por que vivenciar esse tipo de coisa com pessoas, viver no meio de pessoas desse tipo? Porque é aí que a gente aprende, é aí que há o exercício, é aí que há a oportunidade da gente estar o quê? Lapidando, transformando a nossa condição moral. Vamos dar um exemplo. Eu citei aqui sobre a paciência. A paciência é uma virtude, é ou não é? É virtude. E tem gente que diz assim, Senhor, eu quero ser paciente, né? Eu quero ser paciente. Como é que a gente pode entender que Deus pode nos dar paciência? Se paciência é uma virtude, não se compra no supermercado, não se compra em farmácia. Ainda tem gente que diz assim, meu Deus, eu perdi a paciência. Como é que ela perdeu se ela nem tem? Se perde o que não tem? Eu perdi a paciência. Como você perdeu se você não tem? Você quer adquirir paciência. Você não perdeu, você quer adquirir. É isso que eu quero. Meu Deus, eu quero adquirir paciência. Mas dizer que perdeu não tem como, você não tem. Não vai perder o que não tem, né? Então, vamos pensar assim. Eu preciso adquirir paciência. E aí a gente tem um segredinho que a gente aprendeu na doutrina espírita, que é entrar em contato com Deus através de uma coisa chamada oração. Já ouviu falar sobre isso? Já ouviu?
Oração é um recurso que nós temos, que é um contato da criatura, nós, com o Criador, com Deus. Esse contato faz com que a gente fale: seu pai, eu estou sofrendo, eu tenho algumas dificuldades, alguns vícios, e eu preciso adquirir qualidades. Porque para ser feliz a gente tem que destruir os vícios e adquirir virtudes, não é assim? Mas eu sou uma pessoa muito impaciente. Para mim, é um dos maiores defeitos que eu tenho, eu preciso, Senhor, adquirir. Digamos que nós falamos com Deus mais ou menos assim, em um bate-papo com Deus, né, que a oração é um bate-papo da gente, né, perguntando a Deus, e Deus diz: ah, meu filho, não, estou daqui, sei que você pode não estar me ouvindo assim diretamente, mas se preocupe não, que nós vamos, eu vou te ajudar, eu sou um pai bom, eu sou misericordioso, e vou te ajudar a você adquirir essa danada dessa paciência que você não tem. Aí o que acontece conosco? Deus manda o pacote pelo correio, né? É assim? Não manda não? Vocês já fizeram o teste ainda não? Rapaz, eu estou cansado dele. Peça a Deus que Deus vai mandar o pacote pelo correio. Vocês vão acontecer assim, não é? Hã? É ou não é? Oi? Não é não, né? Então, se não manda pelo correio, manda então pela distribuidora. Porque já está embora, né? Não é mais correio não, são as distribuidoras que vão de porta em porta entregando. Será como é então? Como é que Deus manda o recurso para que a gente trabalhe essa virtude tão importante na nossa vida, que é a paciência? Quero ver vocês falar. Vou tomar um gole de água, um minutinho, para que vocês se refletam. Ele manda a situação, naquela situação para passar a cria paciência. Quem mais fala alguma coisa? Só saiu a voz dela, só ouviu uma voz. Vocês estão com medo de falar? Não tenha medo não, estamos aqui para aprender. Aqui é igual uma sala de aula. Estamos aprendendo. E quem pergunta está à frente de quem não pergunta. Pode prestar atenção, o aluno que pergunta, ele aprende mais do que o que pergunta. Aí o professor vai não, porque ele é professor e sabe. O aluno pergunta, professor, não entendi. Pergunta. Repita aí. Esse aluno com certeza é um aluno que vai chegar primeiro que os outros. Por isso que eu vou perguntar. Mas não vai sair mais nada, vai só a pergunta dele. Você pode repetir, por favor? Ele manda a situação para você adquirir a paciência. Manda a situação para que a gente adquirir a paciência. Vamos dar um exemplo. Teria algum exemplo em mente? Quem poderia dar um exemplo no lugar dela, para que só ela fala? Porque ela fala muito, para que outra pessoa fala. Vamos dar um exemplo. Já que Deus nos manda situações que vai fazer com que a gente adquire a paciência. Uma discussão seria uma forma. Tem muito mais, pode falar. Você vai desabrochando aí, está preso aí, mas vai saindo da bolha, vai tirando uns pouquinhos para que a gente fique mais gostoso a palestra, que vocês possam interagir. Isso faz muito bem contato, né, com o outro e as energias que nos envolvem, a espiritualidade. Viu? Quando a palestra ela traz essa harmonização, né, a plateia, tanto ajuda a gente que está falando, como ajuda vocês também a compreender. Sabia disso? Porque se você vai fazer uma palestra no local que está todo mundo lá, parece até que veio aqui forçado. Meu Deus do céu, parece que está dando uma tacada na gente aqui que não sabe segurar para frente ou para trás. Mas é verdade, viu? Mas para você estar alegre, pergunte, questione. Claro que não vai chegar a eu falar das minhas aventuranças, eu vou falar de arroz com machixe, né? Não tem nada a ver. Vamos falar dentro do assunto. Então vamos lá. Teve o rapaz que falou aí, quem mais poderia falar? Uma situação que Deus, né, nos manda ou permite, ele manda, na verdade é permissão, né? Nós sabemos que Deus ajuda o homem através do próprio homem. As ações de Deus é de um para com o outro. Às vezes uma pessoa que a gente nem imagina está nos ajudando e a gente nem entende. Vocês sabiam que o obsessor que nos acompanha muitas vezes ajuda a gente bem melhor do que os nossos amigos? Sabiam disso? Não? A gente quer se livrar do obsessor, né? Quer fugir e correr dele.
mas a gente não sabe que é ele que está tentando nos colocar na vida. Seria isso também uma das causas que Deus permite em nossa vida para que a gente trabalhe as nossas qualidades morais? Porque para tudo precisa um exercício. E a gente não consegue adquirir uma virtude se não tem alguém capaz de fazer com que a gente desenvolva aquela virtude. Eu quero ter paciência, que é o que eu falei aqui, isso aqui. Como é que Deus permite que essas coisas aconteçam? Ela falou de situação. O rapaz, no caso, uma briga. Claro, às vezes pessoas perturbadas, por que não dizer obsidiadas, possessas, que muitas vezes temos que enfrentar em situações, seja no trabalho, seja em casa, no supermercado. Você pisou no pé sem querer do cidadão lá, mas o cidadão é daqueles, né, que não tem papo na língua. Uma escola, um jogo de futebol. Então, locais que a gente vive diante de outras pessoas, porque a gente sozinho não aprende nada, aprende. Se a gente pegar um cidadão e colocar no mar, ou numa floresta, e deixar ele lá só, e com 10 anos for visitar, será que esse período ele aprendeu alguma coisa? A não ser caçar para sobreviver, senão morre. É a lei da sobrevivência, e isso é um impulso natural que cada ser humano tem, porque nós trazemos com nós ainda a nossa parte instintiva, de sobrevivência, de preservação, entende? Mas nessa condição que nossa consciência desabrocha, a gente tem que ir além. E se isolando da sociedade, o homem não consegue aprender, ele não consegue evoluir. Por quê? Ele não vai ter com quem enfrentar dificuldades para trabalhar suas qualidades. Olha só, eu quero adquirir paciência, mas vou viver diante de situações, como nós estamos aí, escola, trabalho, na nossa casa, né? Onde tem gente, vou me encontrar com pessoas que não nos tire do sério. Parece que hoje foi um. O que foi que eu fiz? Será que eu esqueci de orar? Outros até dizem assim: será que eu bati papai, bati mamãe em outra encarnação? Para estar passando por isso? E aí que está o X da questão. Nós estamos passando por isso porque há uma necessidade de treinamento. Eu aprendi uma coisa: quando a gente vai para a escola e a gente quer se formar, eu quero me tornar um profissional, seja for. Lá na faculdade, depois que você terminou o curso, no tempo que você é formado, se passa por um treinamento, não passa? Esse treinamento serve para quê? Pelo nome se dá. Estágio, muito bem. O que seria o estágio? Que é um treinamento. O que seria, do nosso ponto de vista material, um estágio? Um momento da gente provar se realmente já somos capazes. Olha, eu aprendi a operar uma máquina. Um avião, vamos dizer assim, vou colocar mais no que eu estudei para ser um piloto de avião. Vou simplificar. Eu estudei, fui para a autoescola para aprender a ser um motorista. Você só nas aulas teóricas, você é um motorista. Por que você não é um motorista? Tem que ir para a prática. Porque tem que ir para a prática. Porque a prática é um exercício, treinamento. É esse treinamento, é esse exercício que vai provar se você realmente está qualificado. Tem gente que até tem uma habilitação e pega licença para dirigir o veículo. Mas se botar numa via qualquer ou na estrada, a pessoa vai se perder. Por quê? Porque ele é habilitado, ele passou em todas as provas, mas lhe falta o treinamento. Né? O aperfeiçoamento que vai fazer com que ele realmente seja um profissional de verdade. Ele vai provar que realmente ele já é capaz de exercer aquela função. Então, vamos voltar para cá. Se eu quero me tornar uma pessoa paciente, eu tenho que passar por os exercícios para treinar a minha paciência.
Ele falou ali uma vez, o cara escuta. O cara veio e me escutou sem nada. É aí que eu vou provar se eu estou qualificado e já passei na prova da ciência. É nesses momentos que a gente vai treinando. E aí vocês podem perguntar, mas Ademilson, como é que se treina esse negócio? Como é que eu posso então entender? Veja só, diante das situações, a gente tem que aprender a morder a língua. Já teve uma história sobre isso? Ou botar a mão lá no boca. A ideia é se o cara primeiro. Aí é que está. Se você quer revidar, você está se colocando igual a ele. Tem um ditado que diz assim, dois não brigam quando não quer. Se a gente revida contra o outro, nós somos igual a ele. Por que Jesus ensinou sobre o perdão, a perdoar os inimigos? E quando você perdoa, você está se mostrando elevado a outra pessoa. E outra, tem no Minuto de Sabedoria, não sei se vocês já leram, diz assim que corajoso não é aquele que reage. Corajoso é aquele que suporta a agressão. Olha que interessante. Quando eu comecei logo, eu disse, não, isso é um absurdo. Quer dizer que eu tenho que me acovardar? O fulano vai me agredir. E eu tenho que me acovardar para dizer que sou corajoso. Mas é verdade. Quando a gente reage, nós temos coragem de vencer o nosso próprio impulso. Está aí o porquê não temos paciência. Eu não aguento, eu não tolero. Eu não tenho papa na língua. É esse papa na língua, é esse não tolerar, é esse não suportar que faz a gente viver em sofrimento. Porque quando alguém agride a gente e a gente revida contra ele, quem é que está sofrendo diante dessa situação? Os dois. Quem agrediu e quem revidou contra o agressor. Ambos estão errados. Eu aprendi uma coisa assim. Se a gente vai na estrada e tem um animal, e aí você passa pelo animal, sem querer o animal lhe dá um coice. Aí como a gente não tem papa na língua, né? E a gente não tem, né? Como não reagir, vai lá dar um coice nele também, não é assim? Então se coloca nessa situação. Ele está fazendo dessa forma e agindo porque ele é um animal. Se eu tenho a condição melhor de compreender que ele é um animal, não dizendo que é, não coloca nessa situação para né, ficar deixado. Mas só dou um exemplo, viu? Não que você tenha que dizer que o outro é um animal. Mas vamos só uma comparação. Você está provando para si mesmo que você não é igual ao animal. Você está superando e você está se tornando um vencedor diante da situação. E você está treinando as suas qualidades morais. Só que é muito difícil a gente ver isso. Por quê? Nós temos uma coisinha dentro de nós, esse que bichinho que prende o homem a não sair do lugar. Não sei se você sabe o que é. Eu vi uma palavra bem parecida aí, bem baixinho, pode falar mais alto. Egoísmo. A ignorância faz parte. Prende a gente de um jeito, não, que jamais teve dizer, eu morro assim, mas eu não perdoo. Mas você quer perdão de Deus? Sim, eu quero perdão de Deus. Mas Jesus não falou no Pai Nosso e só é perdoado quem perdoa? Se a gente quer ter, a gente tem que fazer. Porque aprenda uma coisa, aprenda com a natureza. Só tem direito à colheita quem planta. Como é que a gente quer as coisas sem fazer nada? Lembra que no Evangelho tem uma parte que diz assim: bata e a porta se abre. Busque e achareis. A gente se propôs a ir buscar ajuda. Por exemplo, vocês disseram que vocês vieram aqui em busca de quê? De ajuda, de uma resposta. Não foram? Isso que eu estou passando para vocês aqui, está sendo válido ou não? Se não estiver sendo válido, vocês vão vir aqui de novo. Eu digo isso com maior segurança. Faça valer a pena cada lição. Porque Jesus, quando veio para a terra, e ele teve que se sacrificar em uma cruz do Calvário, foi para nos ensinar essa verdade, que nós, na nossa ignorância, ainda não compreendemos. Entendeu? Nós ainda não temos essa consciência, não amadurecemos o suficiente para entender que eu preciso perdoar.
né? Porque eu preciso tolerar, porque a tolerância é uma coisa que a gente pode se conter. Olha, se eu pudesse, mas aí, respire, né? Puxa o ar. E você vai evitando esse controle que a gente vai aprendendo a ter diante das situações. Isso é um treinamento. Seria muito fácil eu dizer, meu Deus, eu tenho que ter paciência. E diante de uma prova, que é uma situação para não se enfrentar, né? Aí se o anjo diz, não, se acalme, meu irmão, está tudo resolvido. Seria fácil demais e a gente não teria treinando e não teria também dessa forma nenhum mérito. O mérito se dá pela honra, a capacidade de conquistar. Não é assim? Quando um atleta ganha uma medalha, por que é que ele ganha? A medalha de honra e mérito, né, por ter conseguido alcançar aquele propósito, não é assim? Qual é o mérito que nós temos? Se a gente não se esforça, se a gente não consegue dominar a nós mesmos. Nós aprendemos aqui na doutrina, precisamos domar. O que é domar? As nossas más inclinações, os nossos vícios. Você já viu essa palavra chamada domar? Quando a gente vai falar de quem cuida de cavalo, de animais, a gente vê muito isso, né? Domar, domesticar. Como é que se faz? Como é que eles fazem isso? Né? Eles fazem através de um treinamento ali ao animal para que ele perca aquele ato de brutalidade e se torne um animal dócil. Não é assim? Até que ele esteja preparado para o serviço e agora sim você pode montar, pode viajar e estar com segurança. Nós precisamos aprender com a natureza também, domar. Mas eu preciso domar quem? A mim mesmo. Eu preciso domar o outro? Não, porque não cabe a mim. Cabe a mim orientar, cabe a mim ajudar, mas não cabe a mim ter que forçar a pessoa a transformar. Às vezes um pai quer fazer o filho, forçar ele a fazer uma coisa porque ele sabe que está no caminho errado, mas quando o filho não quer, meu Deus. E a melhor lição é o exemplo. Então a gente precisa aprender a dominar, a se conhecer primeiro, assim mesmo. Né? Eu sei que eu tenho esse defeito, eu sei que eu tenho esse temperamento, e é isso que eu preciso focar. Como eu disse no início, é um vício. E o vício, ele só é dominado, só é drenado quando a gente aceita que é viciado. E aí, qual é o processo, planejamento que eu vou ter para trabalhar essa minha qualidade? Porque tudo precisa de um planejamento. Não é simplesmente, eu vou numa religião porque eu preciso de paz. Ajuda demais. Porque na casa religiosa, a gente vai falar de Deus, vai falar das coisas boas. Isso vai nos trazer uma paz interior. Mas só isso resolve. Porque existe um defeito em mim. A gente pode estar acalmado os ânimos. É como uma brasa. Quando a gente deixa ela lá, o que acontece? Daqui a pouco está aquela assim, olha, acabou o fogo. Não tem mais brasa, só tem cinza. Né? Aparentemente, ninguém vê que faz brasa. Mas se a gente for lá e dar um soco, o que acontece? A cinza some e a brasa desaparece. Por quê? Porque ali ainda há guardado. É igual o lago. Você, aparentemente, você vê aquelas águas todas, né? Mas se você joga uma pedra dentro, o que acontece? Quando a pedra bate no fundo, o que é que sobe? Lodo. Porque lá dentro tem lodo. Mas a gente olha o pântano e vê aquele jardim lindo, de flores maravilhosas que encantam o nosso olhar. Mas se a gente mergulha para baixo, o que é que tem? Lama. Somos nós. A gente precisa entender que muitas vezes a gente pode encontrar uma paz momentânea. A gente pode vir à casa espírita e encontrar esse momento de luz. Isso é satisfatório, porque nos ajuda a refletir, nos ajuda a colocar nos eixos e procurar o caminho. Entendeu? Mas é preciso que a gente aceite que dentro de nós ainda há um monstro. Que em um momento ele está ali para cuspir fogo. Uma vez eu falei para uma colega, eu já sou uma pessoa paciente. Eu disse, e se alguém
sem propósito nenhum, pisar, digamos, no seu dedo que está com a unha encravada. Como é que você se sente? Ah, aí não, tem que ter paciência, né? Já acabou tudo. Cadê a paciência? Olha, eu estou naquela paz, meu dia hoje foi maravilhoso, foi isso. Mas você está com a unha encravada, você está até esquecido que está com a unha encravada. Mas sem querer, alguém chega e dá aquela batidinha de leve, né, que não dói, né? Vocês sabem que não dói. Já tiveram unha encravada, quem já teve já sabe. Ou então você está com uma cirurgia, qualquer um ferimento, e alguém bate, sem ser mesmo, sem ser de propósito. E aí, o que é que acontece? Começa a botar para fora aquilo que está dentro. É natural, senhor. É natural. Por que é natural? Porque nós temos esse veneno dentro de nós. Não é natural para quem não tem. Porque se eu não tenho, eu não tenho motivo. Um exemplo muito grande. Aos grandes mentores que estiveram na Terra, de que nos trouxeram um exemplo maravilhoso. Vamos ter a Jesus, porque Jesus é um símbolo de perfeição. Outro dia eu vou dar um exemplo bem claro para vocês. Não sei se vocês conhecem um cara chamado Divaldo Franco, já ouviu falar sobre ele? Conhece? Já ouviu falar? Esse rapaz aí, cidadão? Ele tem uns 15 anos mais ou menos, esse rapaz, né? 15 anos, 80, né? Mais ou menos, 16, né? 16. Ele tinha saído do aeroporto, e na hora que ele ia saindo, ele com ele, eu estava com ele, chegou alguém chamando ele de bruxo, de coisas absurdas. Começou a agredir ele verbalmente, e Divaldo tranquilamente começou a caminhar. O rapaz que estava com ele chegou e disse: "Mas é Divaldo, você não está vendo que o rapaz está dizendo para o senhor, não?" Eu moro no Divaldo. Sim, meu filho, estou ouvindo sim. Mas o senhor vai ficar aí quieto, não vai dizer nada. Vai deixar ele dizer isso para o senhor e o senhor ficar calado. Sabe qual foi a resposta do Divaldo? Vocês imaginam? Só para dar um exemplo aí, o que é que nós temos e o que é que nós não temos dentro de nós. Sabe qual foi a resposta dele? Meu filho, o doente aqui é ele. Olha aqui, só. O doente aqui é ele. Quem está com a doença é ele, sou eu. Então, isso não mexeu com ele. Por quê? Ele não tinha mais dentro dele esse sentimento inferior de revidar, de responder. Mas se fosse o outro que estava com ele, como se doeu, você viu que ele reagiu. O Senhor não vai falar nada, não vai nem responder às agressões verbais. Não, tudo bem com ele. Olha a diferença de um comportamento de quem já tem uma autoridade sobre si mesmo para quem não tem. Quando nós agimos dessa forma, estamos provando que nós temos. Está aí o que porque nós vivemos em provas. Isso é uma prova? Se eu digo que tenho paciência e na hora que alguém pisa na minha unha encravada, eu reajo com agressão, cadê minha paciência? Então você não tem paciência. Você ainda vai trabalhar a sua paciência. Concordam comigo? E se alguém quisesse na unha encravada? Na minha, rapaz, eu ainda tenho, eu posso não revidar, mas ainda tenho raiva, porque eu não sou perfeito. Aí está a diferença. Se eu dissesse a você que eu fazer o que o Divaldo Franco fez, eu estaria mentindo para mim, para Deus e para todos vocês. Eu acredito que não seria pela raiva, mas sim pela dor. Mas aí que está, porque a dor desperta aquilo que está adormecido. É a dor que desperta o que está adormecido. Porque é ela que vai fazer com que aquilo exista. Como é que a gente sabe? Eu dei o exemplo aqui da paciência, da mulher que disse que tinha paciência, maravilha. Mas quando alguém tocou da ferida, onde estava a paciência dela? Perdeu, né? Porque não tinha. Onde estava a paciência? Então aí fica a questão. Se nós não temos algo como superar, nós não somos capazes. Mas isso quer dizer que a gente não chegue lá? Isso quer dizer que a gente não possa trabalhar e se tornar melhor? Isso quer dizer que isso pode acontecer de um dia para a noite, num passo de mágica? Não, não é assim. É a cada situação que a gente vive que a gente vai trabalhando. Por isso a encarnação é tão necessária. E se a gente souber aproveitar cada encarnação, cada momento que a gente vive,
a gente sairia desse planeta bem melhor do que chegou. Isso. Porque na maioria das vezes, por relatos espirituais, nós, seres terráqueos, voltamos para a espiritualidade, muitas vezes sem cumprir nosso propósito reencarnatório. Porque reencarnar dá um trabalho que vocês nem imaginam. Vocês já assistiram o filme Nosso Lar? Já, né? Esse episódio que você citou é o do filme? Eu digo assim com uma brincadeira para entender, para que vocês se contrair. Porque senão está todo mundo cochilando. Eu vim falar para quem está dormindo, não é legal, né? Eu tenho que falar quem quer ouvir. Então, veja só. A gente precisa entender que é cada passo que a gente vive. Nosso planeta nos traz situação. Nossa condição espiritual não é de espíritos iluminados. Não é de Divaldo Franco ainda, que o cara xinga ele, não está nem aí. Mas nós podemos chegar lá? Poderemos. Mas como é que nós podemos chegar? É aí que está. Você sabendo que isso é importante, você sabendo que você tem esse vício e você precisa melhorar. Aí você precisa melhorar entendendo, colocando na mente, porque em cada situação você diz, peraí, eu já queria fazer, mas aprendi que eu não devo fazer assim. A melhor forma é agir de forma diferente. Eu vou contar uma história para vocês que aconteceu comigo. Eu, quando era jovem, adolescente, eu sofria muito bullying, porque eu era aquele cara maturo. Eu fui criado no interior, meus pais eram do campo, eu era no campo, ajudando meus pais na roça e pescando no riacho, que tinha lá no meu município. Mas eu era muito tímido do jeito que eu não podia ter uma pessoa na estrada que eu conhecia, que eu me escondia. Vocês imaginam? Pense num cara maturo. Agora pense em maturo. Então eu era assim. E eu, por sofrer esses bullying, chegou um tempo que eu digo, agora eu vou aprender artes marciais. Aí tudo que existia era karatê, capoeira, kung fu, judô, kickbox. Por quê? Eu sofri com aquilo e queria adquirir respeito. Mas uma grande lição eu aprendi também nessa convivência. Era que a gente nunca precisa de uma arma, de um punho, para agir contra ninguém. Mas quem é a ameaça de matar as pessoas fazer o quê? Olha, tem ditados assim: praga de urubu não mata boi gordo. Se a gente acredita que o cara vai matar, mesmo que você tente se esconder, ele vai matar. Você só tem que pedir a Deus proteção para isso não acontecer. Você precisa acreditar em você mesmo e criar sua própria defesa. E a defesa nem sempre reagir. E foi isso que eu aprendi. Estou dando esse exemplo porque aconteceu comigo. Ela espera para matar assim. Não é esperar matar. Porque se você se entregar à frente do outro e matar, você tem que ter sua reação. A reação não é reagir da mesma forma. Entendeu? Não é reagir da mesma forma. Existem meios da gente se livrar de uma tentação. Aí não se livra do mal, aí não pode se livrar do obsessor, da tentação do capeta. Mas aí é uma reação, isso aí é uma coisa que está acontecendo. Você não tem como correr, o bate de frente ao colo. Mas aí que está. Se você pensa dessa forma, que a outra pessoa vai lhe agredir nessa tonalidade, você está aceitando isso como verdade. Mas não é pensando, é a realidade. Não, digamos que seja realidade. Ele está na realidade dele. Mas você precisa viver a sua realidade. Porque a realidade do outro não é a sua. Cada um tem uma realidade. Eu vivo uma realidade minha. Olha, eu faço trabalho de obsessão, vou dar um outro exemplo. E na maioria das vezes, a gente sabe que existe espírito obsessores que não fica satisfeito com quem está orientando as pessoas a se ajudarem. Né? E volta e outra aparece um irmãozinho daqueles perturbados e diz assim: olha, cuidado, seus dias estão contados. Vai ver que isso aconteceu comigo? Seus dias estão contados. Eu parei para pensar. Eu poderia dizer: poxa, o cara está me abraçando e agora? O que eu vou fazer? Podia entrar nessa sintonia, nessa, né, que ele realmente ia fazer isso. Só como a gente tem conhecimento, a gente coloca uma força maior que a Deus, aí a falta de Deus entre nós. Eu falei comigo mesmo: bom, se meus dias estão contados, então eu creio que o Criador sabe a hora certa e o dia certo para mim. Eu tenho que aceitar. Mas se não está contando de verdade, for apenas uma ameaça, a providência divina se encarregará de não acontecer. O que é que a fé? Porque aprendemos que a fé transporta montanhas. Porque a fé nos traz algo
na confiança do Pai, que Ele está no controle de tudo. A gente não tem que acreditar em ameaças. A gente não tem que acreditar em pessoas que pensam negativo. A gente tem que acreditar em pessoas que falam mal da gente. Temos que acreditar que existe um Pai e que Ele não deixa que nada aconteça se não for permitido, se não for merecido. Lembra que Jesus falou assim? Agora eu vou puxar o Evangelho. Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. Deus não deixa sofrer alguém que não mereça. Isso é verdade? É verdade. Porque se a gente tiver que passar por uma provação, por uma necessidade, Deus permite. Mas Ele permite não na capacidade que você não tem, até a sua capacidade de superar. Agora, quando você aceita que o mundo está contra mim, que fulano não gosta de mim, que fulano olha feio para mim, que fulano está tentando me perseguir, a gente cria aquela imagem de nós, que nós estamos igual a ele vivendo naquele mundo. A gente precisa sair dessa condição. Confia em ti mesmo, confia em Deus acima de tudo. Pode ter certeza que nada acontece com nenhum de nós, a não ser pela permissão de Deus. Eu falei aqui que Deus ajuda o homem através do próprio homem. E ajuda sim. Entendeu? E ajuda sim. Agora a gente não pode perder a fé, a gente não pode perder a esperança, a confiança. Lembra que Jesus falou assim, olha, não se cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita. Será que nesse caso, Deus permitiria que aquele cidadão tirasse a sua vida por uma ameaça? Se ele vê que não é necessário que você tenha que sofrer aquilo? Se ele quer o nosso bem, para que ele deixaria de fazer mal a nós? Como é? Se ele quer o nosso bem, não queria deixar de fazer mal a nós. Justamente, por que Deus deixaria fazer? A ação de uma pessoa não quer dizer que ela consiga. Por exemplo, nós falamos aqui muito de obsessão, não sei se você deixou de falar sobre isso. Que os espíritos obsessores estão perseguindo a gente. A ação do espírito obsessor é igual a de uma pessoa que está encarnada e que é um obsessor também, só porque está encarnado, não deixa de ser um obsessor. Mas isso pode dizer que ele está nos perseguindo, é obrigado a gente a aceitar, literalmente falando, que ele nos persiga. Mas eu tenho que fazer o quê? Qual é a minha defesa? É reagir? Quer dizer, olha, se você me bater na cara, eu vou estar também. É isso? Eu falei nesse instante. Como a gente deve agir diante da situação? Primeiro, controle. Controle emocional. Isso é domínio contra si próprio, contra o nosso próprio instinto. Porque nós temos entre nós uma coisa chamada instinto e outra é a razão. A razão nos eleva através do conhecimento, do saber. O instinto é algo primitivo que nós trazemos do nosso passado. Nosso instinto animal. Né? Aí a gente deixa esse instinto vir à tona. Mas quando a gente tem a sabedoria, o conhecimento, a gente domina o instinto. Aí você vai agir com a razão. Bom, meu instinto está dizendo que eu reajo. Porém, o meu conhecimento e a razão está dizendo que eu não reajo. Por quê? Que eu não devo reagir? Ou por que eu devo agir? Aí a gente usa essa sabedoria. E essa sabedoria é adquirida através do conhecimento. E sem conhecimento, a gente não chega para nenhum. Lembra que eu disse a vocês que quem pergunta, quem aprende, chega primeiro? Porque Jesus falou assim: conhecereis as verdades, e a verdade vos. Viu? As coisas não é como a gente acha. Por quê? Porque o que eu acho condiz com o que eu entendo. E o que eu entendo faz parte da minha ignorância. Como eu sou ignorante e não tenho qualidade suficiente para entender, eu fracasso. Entendeu por quê? Eu fracasso. Mas quando eu tenho conhecimento, eu tenho autoridade sobre mim. Eu me domino, eu me controlo, eu me contenho. Eu sei agir, eu sei entrar, eu sei sair. Isso não vai vir até me ofender, porque já tenho um autodomínio. Quando eu não tenho, aí fica aquela. Eu posso citar o que aconteceu comigo, que eu não respondo para ele. Eu vou nessa mudança para pensar, né? E a vez quando ele fez um surto e falou, chegou para todo mundo, falou que ia dar uma facada. E aí o aluno disse: não pagar a caixa de televisão, chamei a irmã, conversei, né? Conversei e expliquei toda a situação. Entrei na minha casa e comecei a orar.
Todo dia, quando eu vou fazer isso, eu passo na frente dele, eu vou lá e fora. E graças a Deus não aconteceu nada. Você não colocou na mente que aquilo ia acontecer. Olha, a gente aprende muito com a vida. Eu fui adolescente. Eu entendo até o que você está passando. Se quiser entender uma coisa, você também entendeu o que eu estou falando aqui. Pode ter certeza. Coloque isso na sua vida e você não vai enxergar o mundo dessa forma. Por mais que os outros façam, porque a gente tem que esperar, como eu falei no início do vídeo, a gente tem que esperar do outro aplausos. Oh, meu amigo, um abraço. Não espere isso não. Espere agressões. Né? Espere um comportamento diferente, porque é isso que nós podemos ter para oferecer. É a realidade. Hã? É a realidade. É a realidade que a gente vive, no planeta que a gente vive. Mas não é obrigado a gente ser dessa forma. Precisa ser igual, né? E Não. o negativo nos atrai. Isso é a gente, culpado. Somos nós, porque você está aceitando. Olha quantas coisas dizer, ela deu importância. Eu passo todo dia por ele está sentadinho. É hoje. Eu falo ele tá lá. Uma vez o cara me ameaçou, morando no vizinho a mim. Olha o que aconteceu. Você morava em duas casas de cidadão, meu filho era pequeno, meu filho mais ou menos uns 5 anos mais ou menos. Ele deixou o carro na frente da casa, só que deixou o carro desencatado. Ele e outro menino brincando, acabou encostando no carro e o carro acabou saindo. Aí, por muita humildade da esposa dele, foi lá, ele estava dormindo, acordou de cabeça quente, disse: olha, o menino empurrou seu carro. O que ele fez? Pegou uma faca e veio me ameaçar. Porque o menino empurrou o carro. O cara que eu deveria fazer nessa hora? Simplesmente disse: meu amigo, você acha que está certo deixar um carro desengrenado, sem o freio de mão, com crianças por perto? E que juízo tem uma criança? Se você vai rebater por causa de uma criança, você está se colocando no lugar de uma delas. Ou pior, que você já é adulto. Simplesmente acabou a conversa por aí. Outro dia, meu filho teve uma briga também com outro colega. Aí ele tentava no menino com correção. Lá vem a mãe do menino me reclamar, porque meu filho tinha batido no filho dela. E já veio me ameaçando: senhora, peraí, vamos ver como foi que aconteceu esse caso. Cheguei para o filho dela perto do que aconteceu. Depois cheguei para o meu filho, na frente dos dois, e perguntei o que aconteceu. Sabe, pai, realmente. Mas ele xingou minha mãe, disse que minha mãe era isso, minha mãe era aquilo. Cheguei para a mãe e disse: está vendo aí, por que aconteceu? Era desse jeito. Então tem coisas que a gente tem que ter sabedoria para agir. Use a cabeça, a imaginação. Não deixe inflamar o que tem muito dentro de nós. Às vezes nós somos envenenados pelo nosso próprio veneno. Somos nós culpados pelo que acontece conosco, como pela nossa felicidade. Você quer ser feliz? Você quer viver em paz? Você quer estar no meio de pessoas boas? Procure pessoas boas. Saia do meio ruins. Porque não vale a pena estar em meio ruim. É a melhor forma. Se o cara não presta, o cara gosta de dizer certas coisas, o cara é agressivo, o cara é isso, aquilo, não queira amizade. É simplesmente assim. Entendeu? Se uma pessoa gosta de fofocar, mas você não gosta de fofocar, você vai não ver aquela pessoa fazendo o quê? Não? Então aprenda a fazer isso. É assim que vocês trabalham. E sai do meio disso. Se alguém lhe oferece algo que você não tem, você é obrigado a fazer? Então não venha dizer que é por causa do outro, é por causa da gente. Mas é verdade. A gente precisa. Nós estamos na terceira, eu sou professora e nós estamos na terceira semana de aula, né? E eu ensino crianças de creche de 3 anos. E aí tem um menino que é hiperativo, e o hiperativo ele não tem noção de perigo, ele não tem entendimento de que você precisa se entender com o outro, brincar, se acolher, ainda não tem. E aí um pai se sentiu ofendido porque o filho chegava em casa reclamando que esse coleguinha tinha batido nele. Aí o que foi que ele fez? Na terceira semana, eu nem o conhecia. Ele chegou, em vez de chegar para mim, ele foi para a direção. Não sei se conversou com a direção, não sei, não perguntei. Eu sei que vieram os dois da minha sala. Professora, aqui tem um menino que está batendo meu filho, ele está chegando em casa e está dizendo que ele está batendo. Se não tomar providências aqui, eu vou para o conselho, eu vou para a
Ele não me falou nada, eu não conhecia. Já veio com as pedras na minha mão, certo? E naquele momento eu vi que alguém me protegeu. Eu cheguei para ele e disse: pai, se essa criança está batendo seu filho, então quem está precisando de ajuda não é seu filho, é essa criança. Porque há algo nele que está acontecendo com ele, que está fazendo com que ele bata seu filho. Então, em vez de tudo isso acontecer, vamos ajudar essa criança? Vamos observar o que está acontecendo. Vamos observar, porque se eu agisse de outra forma, se eu não exercitasse a paciência. Justamente a gente às vezes querer olhar o lado da gente e não olhar o lado do outro. Então a gente tem que olhar, saber dividir as coisas, né? O que me pertence e o que pertence ao outro. Então, ditado diz assim: ó, meu direito termina quando chega o direito do outro. Tem que ter respeito pelo outro. Vamos se entender. Se não há um diálogo, uma conversa, não chega a uma conclusão. Quando não há uma conclusão, a melhor forma que a gente faz é se afastar. Olha, eu vim para conversar. Você quer brigar, né? Aí não tem como. Realmente. Então tem situações que realmente é delicadas. Então, mas faz parte do mundo que a gente vive. Eu chego ao horário já, faz parte do mundo que a gente vive. A gente tem que aprender a lidar, a viver com isso. Se a gente aprende, a gente sobe um degrau. Lembra porque Jesus falou assim, só para encerrar? Que os mansos herdarão a terra. Os mansos herdarão a terra. Quem são os mansos? Capazes de superar. Você leu aqui no início as bem-aventuranças, bem-aventurados só na frente. As aflições da vida são acontecimentos que nos levam a evoluir. E é dessa forma que a gente consegue um passo no degrau da evolução. Porque nós sabemos que para a evolução ela é degrau a degrau. Como aluno para o primeiro ano, para o segundo, terceiro, quarto, até pegar o diploma, né, de doutorado, né? Então, se a gente quer chegar no céu, vamos trabalhar para a gente pega pelo menos um diploma virtual, né? Com a espiritualidade não tem diploma material, né? Quem sabe, né? Vamos simbolizar dessa forma, porque eu quero me qualificar como ser melhor, e aí eu posso conseguir da terra e continuar na terra. A gente sabe que isso é sério, né? Vai chegar o tempo que quem não se adaptar a essa nova ordem vai ter que migrar para um planeta mais perto. Vocês sabem disso? Vocês querem saber, você vai vir, eles vão orientar vocês. O meu tempo não dá. Gostaria de ficar aqui até meia-noite ou até amanhã de manhã, mas não posso. Vamos deixar essa oportunidade, né, Raminho? Obrigado a todos vocês pela compreensão. Eu espero que vocês tenham gostado da forma de eu explicar tudo. Só assim, vou fazer palestra tentando trazer exemplos. Isso fica mais fácil na mentalidade da gente. Já tem tanta dificuldade que a gente fica uma pedra. A água bate um monte de vez para pular um buraquinho. Né? Para chegar o momento da gente amadurecer e dizer, poxa, realmente isso é verdade, eu preciso fazer isso. Porque senão eu vou ficar sofrendo a vida toda sem aprender nada. Muito obrigado por estar conosco. Que bom, né, gente? Então nós agradecemos pela reflexão da noite. E vamos convidar para uma reflexão até o final. Boa noite a todos. Peço a todos que permaneçam com seus pensamentos elevados a Deus, para que nós possamos agradecer. Louvado seja a divindade maior que nos criou, que é Deus, que é a suprema bondade e justiça, a qual nós devemos tudo que temos e que somos, e que precisamos dele para ser algo de bom e justo e misericordioso nesse universo. E por isso, Mestre, nós te rogamos que nos ilumine os corações, nos fortaleça o nosso ânimo, para que nós possamos superar as nossas dificuldades nos relacionamentos, nos nossos objetivos de vida. Como disse nosso irmão de início, que nós possamos ir adquirindo aos poucos
essas virtudes, as virtudes físicas, mas principalmente as virtudes espirituais, que essas sim nos elevam e nos purificam. E diante disso nós temos muito a agradecer a Deus por tudo. Pela família, pelo dom de estar vivo, pelos amigos que nos rodeiam, por termos um lar abençoado, aonde repousar a nossa cabeça. Por isso, Mestre, nós te agradecemos. Também pelas dificuldades que são colocadas, como possibilidades de nós superarmos, não os outros, mas a nós mesmos. Mestre divino, nós sabemos que o Senhor tudo sabe. Nós te rogamos, porque nós precisamos aprender a te louvar e a te valorizar. Mas o Senhor sabe de todas as coisas que precisamos. E ainda hoje nós recebemos tudo quanto era necessário para que nós hoje tivéssemos um dia bom, um dia misericordioso, cheio de afazeres, e que nós recebemos de Deus a proposta do bem. Por isso nós te agradecemos pela sua misericórdia, pela sua sabedoria que nos guia todos os dias e a todas as horas. E às vezes, quando nós sentimos falta do Senhor, nós achamos que estamos só, é justamente quando nós temos a certeza de que o Senhor está nos carregando nos colos, para que nós possamos mais à frente poder caminharmos com nossas próprias vidas. Que assim seja. Só dizer a vocês que a gente viu os nossos discursos, se quiserem entender um pouquinho, segundo sextas-feiras, nós estamos estudando, fazendo uma breve reflexão do Evangelho, nós estamos sempre muito estudo bíblico, depois nós vamos fazer de estudo, depois que a gente terminar o livro dos Espíritos, nós teremos que vocês formam um grupo, a gente começar a estudar a comunidade, né? Estudar alguns métodos, a gente estudar a comunidade, para que a gente possa criar os nossos trabalhos na casa, porque nós trabalhamos também na casa espírita, e nós trabalhamos também com a comunicação com o mundo espiritual. Os métodos são poucos, às vezes, né? A mesa grande, mas os operários são na comunidade, existe vários que a gente está compreendendo os conteúdos da comunidade, como operações de nós, para que a gente possa oferecer vários serviços, tanto para a espiritualidade como para aqueles que necessitam, né? Mas, então, vamos trabalhar. O passo por passo tem a observação, não é? Quem quiser a observação, só escrever aqui. E volta. Só sei que o pessoal vai ver para os estudos, a pena mais, vale a pena a gente trazer esse conteúdo, porque quando a gente conhece a Bíblia da própria certeza. Tem mais ou menos 30 anos do Espírito. Para mim, foi a melhor coisa que eu tive, o maior presente foi conhecer o Espírito, porque foi ela que me ensinou a viver diante das situações. Então a gente aprende as dificuldades, tem que ser dificuldades. Tá vendo? Os problemas, elas passam a existir, quem quer começar a ver com todos. Fico com Deus, um abraço, até outra oportunidade. Obrigado. Edmilson.